Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 040 de Matemática, preparatória para o concurso da Petrobras 2024. Bom pessoal, é importante você entender que você pode passar no concurso da Petrobras, desde que você se dedique, estude bastante, assista aos vídeos, se inscreva no canal. E você pode passar realmente desde que você se dedique, até porque a prova também não é aquele grau de dificuldade que muitos pensam, tá certo? Nós vamos ver um tema importante do edital envolvendo geometria analítica, que é a equação geral da circunferência, tá certo? Então, vamos lá? Bom pessoal, conforme eu falei, esse é um tema muito importante, a aula 040, a equação geral da circunferência. Tema da geometria analítica que os engenheiros chamam no curso de engenharia carinhosamente de GA. Bom pessoal, gostaria de inicialmente divulgar o meu e-book, que com todo o conteúdo da Petrobras. Se você não adquiriu ainda, você pode adquirir. Escreva para o meu e-mail, StackFix, ou através também do canal você pode acessar e conversar comigo. Tem também o curso que você pode escrever e pedir mais informações através do meu e-mail, stackfix@gmail.com. Aqui nós temos, nesse exercício 2, se nós sabemos que o centro é 3 e menos 5 sobre 2, ou seja, este ponto aqui ele é o 3 e este ponto aqui ele é o menos 5 sobre 2, ou seja, 2,5. Como é que a gente faz para achar o raio? O raio, na verdade, ele é a hipotenusa, Você tem que essa distância aqui, ó, este ponto, ele desceu 5 sobre 2, Então, como a gente está trabalhando com distância, a distância é positiva. Essa distância é 5 sobre 2, que é um dos catetos. Porém, a gente sabe que essa distância aqui também, do 3 até o 5, nós temos 2 unidades. Portanto, para achar o raio, eu teria que achar que distância é do centro até qualquer ponto. E aí eu chamo essa distância de R. Portanto, eu tenho um triângulo retângulo, como está escrito aqui, formado pelos lados 2, que vai do 3 até o 5, e desce 5 sobre 2. Este ponto C, ele está bem nessa linha aqui, do 5 sobre 2, negativo. Mas a distância é 5 sobre 2, é o quanto ele desceu. Tá? Então, uma coisa é a coordenada do ponto, outra coisa é o quanto ele desceu, é a distância que é positiva. Então, calculando Pitágoras aqui, você descobre que o raio é um valor conhecido. Como é que eu descubro o valor do raio? O valor do raio ele é dado pela seguinte expressão. O raio ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a quem? A 2 ao quadrado mais 5 sobre 2 ao quadrado. Se você fizer essa continha, você vai descobrir quanto que é a equação, quanto que dá o raio. Não é verdade? Certo? E aí, você tem que o raio é igual a quanto? 25 dividido por 4 dá quanto? Nós temos 10,25. Então, o raio ao quadrado é igual a 10,25. Portanto, essa expressão, o raio vai acabar dando raiz de 10,5. Certo? Se você tem que o raio ao quadrado é 10,25, o raio é a raiz quadrada de 10,25. Essa é a maneira de se calcular raio da circunferência, tá certo? Então, como eu falei, esse vídeo ele é um pouco mais elaborado. Nós estamos trabalhando em calcular o centro, olhando a figura, calcular o centro ou calcular o raio de uma circunferência. Bom, pessoal, nesse exercício aqui, ele te dá o centro, ele te dá o raio e pede a equação reduzida da circunferência. Isso nós vimos em vídeos anteriores, não é isso? Como é que eu calculo a equação reduzida da circunferência? Ela é x, menos a coordenada do centro. Vamos chamar isso aqui, como a gente vai acabar chamando, de A e de B, por exemplo. Tá? É x menos a equação reduzida da circunferência. É igual ao raio ao quadrado. Tá? Então, agora fica fácil de fazer, porque eu sei o A, sei o B e sei o raio. O raio é raiz quadrada de 10,5. Como que fica, então, a equação da reduzida da circunferência? É sempre assim. X menos o A é 3 ao quadrado, mais y menos
menos o b. Então vai dar mais, menos com menos dá mais, o b é menos 5, então vai ficar mais 5 ao quadrado, é o raio ao quadrado. Tirar o raio ao quadrado, sendo o raio raiz de 10,5, o raio vai dar o próprio 10,5. Então esta é a equação reduzida da circunferência. Simples, né? Então isso aqui está certo, tá? A equação reduzida da circunferência é esta aqui. Tranquilo? Então vamos prosseguir. Nós temos que a equação reduzida é dada agora e ele pede a equação geral. Para você obter a equação geral, é só você pegar a equação reduzida e elevar ao quadrado, tá certo? Então, para elevar ao quadrado, o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí você chega na equação geral, tá? Então, vamos fazer isso. Daqui para cá, nós vamos tentar chegar da equação reduzida, esta é a equação reduzida, tentar chegar na geral, beleza? Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou trabalhar com esta equação aqui, tá? Fiquem olhando para ela. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que é 9, mais y ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 25 sobre 4. Tudo isso é igual ao raio ao quadrado. Tá? Então, tudo isso é igual a 10,5, que é o raio ao quadrado. Agora, eu vou passar os números para o lado esquerdo, porque aqui tem um zero, né? Então, a equação geral vai ter que ter um lado igual a zero. Agora, eu ponho os carinhas envolvendo x. Menos 6x. Agora, eu coloco os carinhas envolvendo y. Esse 2 vai embora com esse 2, né? Então, vai ficar 5y mais 5y. E agora, mais 9, mais 25 dividido por 4, menos 10,5 é igual a zero. Uma parte interessante é aqui já está praticamente escrito na forma da equação geral da circunferência. Mas eu preciso fazer essa conta aqui, deixar expresso em termos de um número só. É interessante a gente notar que eu posso trabalhar com esse primeiro e esse, né? Do 9 para chegar no 10,5 é 1,5 e negativo. Então, na verdade, eu tenho menos 1,5. Só que 1,5 é 3 sobre 2. Então, eu vou fazer esta conta aqui, cujo resultado é este daqui que eu vou escrever. Então, 9 menos 10,5 é menos 3 sobre 2. Espero que você tenha entendido, né? Se eu tenho R$10,05 e eu tiro R$9, eu fico com 1,50. Só que o maior número é o negativo, né? Operação de sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. O sinal do maior é negativo. Então, se eu ganho 9 e perco 10,5, eu estou perdendo 1,5. E 1,5 é 3 sobre 2. Então, eu vou escrever a conta como 3 sobre 2, ok? Então, o resultado vai ser somado com esse 25 quartos. Então, menos 3 sobre 2 mais 25 sobre 4, eu também escrevo assim, eu multiplico por 2 aqui em cima e multiplico por 2 aqui embaixo, eu vou ter menos 6 sobre 4 mais 25 sobre 4. Por que eu fiz isso? Para ficar com o mesmo denominador. Então, menos 6 e mais 25, 25 menos 6 dá 19, o resultado é 19 quartos, o resultado de toda essa conta aqui dá 19 quartos. Beleza? 19 quartos. Interessante, né? Agora, a equação geral da circunferência fica x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 5y mais 19 sobre 4 é igual a zero. Esta é a equação geral da circunferência. Equação geral da circunferência. Beleza? Então, eu obtive x quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 5y mais 19 sobre 4 igual a zero como equação geral da circunferência, que é exatamente isso aqui, né? Aqui ele escreveu. Então, na verdade, esse exercício, a partir da equação reduzida da circunferência, eu elevo ao quadrado todo mundo, e aí
eu chego na equação geral da circunferência. Portanto, esse exercício está certo. Agora aqui eu deixei esse exercício proposto no vídeo 34, né? Então, como é que eu faço para achar as coordenadas do centro da circunferência? Onde estão as coordenadas do centro? Bom, aqui, entre 1 e 4, né, nós temos dividido por 2, isso é 5 sobre 2, que é 2,5. Então, aqui eu escrevo 5 sobre 2, que é a mesma coisa que 2,5, né? Então, entre 1 e 4, na metade está no 2,5. Ele está 1,5 para a esquerda e 1,5 para a direita do 4. Então, o que acontece aqui? Quanto ele desce, né? Ele andou para a direita 5 sobre 2. Então, eu já sei que o x dele, que é o quanto... O que é esse centro? É o quanto ele andou para a direita, certo? Ele andou 5 sobre 2. Tá? Então, as coordenadas dele é essa. E o y do centro, tá? O y do centro, o centro está nessa posição, né? Agora, quanto ele desce? Ele desce quanto? Este ponto. Ele desce essa distância, né? Então, eu preciso saber este ponto. Aqui é o 0, aqui é o menos 1, tá certo? E aqui é o 5. Entre o menos 1 e menos 5, eu somo os dois números e divido por 2, isso dá menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Então, isso aqui é menos 3. Portanto, o centro ele tem coordenadas 5 sobre 2 e menos 3. Como aqui ele não colocou, tá? Ele está dizendo que o centro tem coordenadas, está dizendo que o centro tem coordenadas 2, 3. Na verdade, não, né? Isso está errado, tá? O centro não tem coordenadas 2, 3. 2 menos 3. Ele tem coordenadas 5 sobre 2 e menos 3. Portanto, isso está errado. Agora, você tem, de novo, a equação da circunferência. Você tem esta equação geral. Você fala, nossa, que difícil, né? Mas se você escrever bastante, você acaba treinando, né? Como é que você sabe achar o centro, por exemplo, né? É bem fácil, ele vai ter que te dar os números e você compara com esses caras aqui, tá? E aí você acha. Então, ela é obtida, essa equação geral, como eu falei, ela é obtida a partir da equação reduzida da circunferência. Se você elevar ao quadrado, todo mundo, você acaba chegando na equação geral da circunferência, tá certo? Então, essa é uma maneira de você provar, tá certo? Você pega essa equação reduzida aqui e faz os quadrados de todo mundo. E aí você acaba descobrindo que isso daí produz esta equação aqui, certo? Esta equação aqui. Tranquilo? É só elevar ao quadrado todo mundo. Viu que bacana? Bom, aqui tem o exercício proposto do vídeo 33, que eu fiz esse exercício proposto para vocês, e eu não sei se vocês chegaram a fazer, né? Então, analisando o gráfico, nós temos que aqui é o 0, 0, né? E aqui esse ponto andou uma casa para a esquerda. Então, o centro, ele já andou uma casa para a esquerda, certo? Só que ele subiu uma também, né? Então, esse ponto aqui, C, ele é 1 menos 1. Esse ponto C, ele é menos 1, 1. Esse é o X, esse é o Y. Tá certo? Eu tenho o centro. Agora, eu tenho o raio também. Como que eu vou descobrir o raio? Né? Se eu sei, né? Se eu sei que essa distância aqui, ó, ele acaba tocando aqui e aqui, né? Neste ponto e neste. Qual é essa distância? Essa distância é essa distância aqui, né? Do 1 até o 3. Portanto, o raio desse círculo, né? Eu não consigo... na verdade, você também poderia fazer por aqui, né? 0, menos 1, menos 2 e menos 3 é esse ponto. Que dá bem aqui, né? Então, essas distâncias aqui, elas são 2 unidades, né? 2 unidades. Do 1 até o 3, eu tenho 2 unidades. 2 quadradinhos, né? 2 quadriculados. Então, portanto, o raio desta circunferência é igual a 2. Tá? A partir daí, se eu tenho o centro, eu posso descobrir a equação geral da circunferência. Tá certo?
Aí você vai falar, pô, professor, vai fazer direto, calcula a reduzida e depois eleva ao quadrado? Tanto faz, tá? Mas eu, como já sei a fórmula, a zero, e aí eu vou jogar os números, esses números aqui, tá? Do centro e do raio, e vou descobrir que esta equação vai dar ou não esta, tá certo? Então vamos lá, tudo é questão de treino, né? Então vamos treinar. Eu sei que o A e o B é 1 e menos 1 e 1, ó. Aqui é o A e aqui é o B, ou seja, o A é igual a menos 1 e o B é igual a 1. Portanto, como é que vai ficar? X quadrado mais y ao quadrado. É só substituir o x e y, deixa, tá? O A é menos 1. Se o A é menos 1, isso aqui vai dar mais 2. X. Agora o B é 1. Se o B é 1, isso aqui vai dar menos 2y. Se o B é 1, o B não faz nada. Ele é elemento neutro na multiplicação. A ao quadrado é 1 negativo ao quadrado, que dá 1. B ao quadrado é 1 ao quadrado, que dá 1. Menos o raio ao quadrado, que dá 4, é igual a 0. Portanto, x quadrado mais y ao quadrado menos 2x, não estou mexendo em nada, né? Menos 2y, mas vou fazer essa conta. Ganhei 2 e perdi 4, eu estou perdendo 2 igual a 0. Então, está dando x quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y, a minha equação geral da circunferência. Então, isso vai dar o quê? Isso vai dar, será que está batendo 2x, 2y menos 2? 2x negativo. Portanto, isto está verdadeiramente certo, tá? Essa expressão está certa. Esse foi um exercício que eu deixei proposto no vídeo de número 33. Agora, esse exercício proposto do vídeo 33 também, tá? Você tem, é a mesma coisa, né? Você tem o centro e o raio. Portanto, você sabe que o teu A é igual a 2. Quem é o B? Menos 3. Quem é o R? Ele é igual a 5. O raio é 5. E aí, eu vou jogar esses A's, B's, todos nesta expressão da equação geral, para descobrir se a equação geral é esta. Esta aqui é a forma geral, certo? É uma forma bem geral da equação, que vale para qualquer exercício. Mas para esse exercício em particular, certo? Que nós estamos fazendo, que é o exercício proposto EP2 do vídeo 33, para esse exercício o A tem um valor, o B tem um valor. Então eu não sei, a Petrobras vai te dar um exercício parecido com esse e você tem que, na verdade, o ideal seria você ter esta equação na sua cabeça, tá? Você fala, pô, professor, mas se você escrever essa equação diversas vezes, você vai acabar, né? Porque isso aqui, gente, não vai estar na prova, tá? Essa equação aqui não vai estar na prova. Ela vai dar essa equação aqui, vai falar, isso é a equação geral da circunferência se o centro for tanto e o raio for tanto, né? A equação geral da circunferência com o centro 2 menos 3 e raio 5 é dada por isso? Você tem que dizer sim ou não. Tem que dizer que é certo ou errado. Vamos fazer, pode ser que seja errado, pode ser que seja certo. Então vamos lá. Vamos fazer a conta jogando aqui, né? Então o x quadrado mais y ao quadrado, ó, tá batendo, tá certo? Menos 2. Quem é A? Quem é esse A? Esse A tá aqui. Ele vale 2. O x eu mantenho. Tem que substituir só o A, B e R, tá? O x e y mantém. Menos 2 vezes o B. Quem é B? Menos 3. Vezes o y. Mantém o y aqui. Agora, mais A ao quadrado, 4. Mais B ao quadrado, 9. Menos com menos dá mais. 3 ao quadrado dá 9. Menos o R ao quadrado, 25. É igual a 0. Será que esta conta vai bater com a equação geral da circunferência? Será? É o que a gente vai saber, né? Vamos fazer o resto da conta. X quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y. 9 mais 4, 13. 13 para 25, 12. Então é menos 12 porque o 25 é maior, o sinal de negativo prevalece. Portanto, esse exercício está certo. O que você achou
desse exercício é muito difícil, muito difícil, mas na verdade é como calcular a partir do centro a equação geral. Como é que ficaria esse exercício se fosse pedido a equação reduzida? Né? X menos o x do vértice, ao quadrado, mais y, sabe fazer isso? Então, como é que ficaria a equação reduzida da circunferência? A equação reduzida da circunferência, ela é assim, ó, x menos o x do centro. X do centro é o a, né? Ele vale 2. X menos 2 ao quadrado, mais y menos o y do centro, só que menos com menos dá mais 3 ao quadrado. É o raio ao quadrado. O raio ao quadrado é 25. Portanto, esta é a equação reduzida da circunferência. É muito mais simples, né? Vamos prosseguir. Então, o exercício proposto do vídeo 40, esse aqui eu vou deixar proposto para você. Vou resolver numa outra oportunidade. Vê se me cobra, tenta fazer, tá? Você tem os valores de A e de B aqui, né? E de R. Joga aqui na equação de baixo e vê se você consegue provar se isso aqui está certo ou não. Tudo bem? Então, esse é um exercício para você treinar. Treine. Jogue no valor de A, o 2. Joga no valor de B, o menos 2. Joga no valor de R, 2. E aí faz a continha e vê se está certo. Tá? Tudo bem? Muito bom. Esse é o exercício proposto do vídeo 40, o exercício 2, para você também treinar. Tá certo? Aqui a equação geral, tá? São exercícios diferentes, né? O centro é 2 e menos 2, o outro é 2 negativo e 4. E aí você vai também treinar, tá certo? Muito bem. Aqui o exercício proposto 3, você vai descobrir a equação reduzida da circunferência, tá certo? Onde nós sabemos que aqui ou você pode chamar de A e de B, ou x do centro e y do centro, tá? Do centro C da circunferência. Beleza? Bom, pessoal, vou encerrar a aula 40 aqui. Não é uma aula simples, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode rever esses pontos em outro vídeo, tá? Com exercícios com números diferentes, trocados. Esse assunto, ele exige realmente um pouco de álgebra. Não é um exercício, não me critiquem por isso, tá? Porque eu preciso também dar os exercícios não elementares que são possíveis de cair, tá certo? Que exige algum traquejo algébrico e tal. Tudo bem? Então procura assistir os vídeos anteriores, quando eu introduzi a distância entre dois pontos, a circunferência, para que você já caia nesse aqui com um pouco mais de maturidade, tá certo? Deixe suas dúvidas, escreva para mim, para o meu e-mail, tá certo? Se você quiser adquirir também o material, escreva para o meu e-mail e a gente pode se ver nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.